Em muitos cantos do Brasil, entre o canto do galo e o aroma do café, começa o dia de mulheres que carregam nos ombros a força do campo e no coração o desejo de aprender. Elas plantam, colhem, alimentam suas famílias e ainda encontram tempo para abrir livros e cadernos. Essa é a história de mulheres da agricultura familiar, que mesmo diante de tantos desafios, não desistem de estudar no EJA Campo. Elas redescobrem uma voz, sua força e seu lugar no mundo. Como é a sua rotina no trabalho na agricultura familiar? Olha, a minha rotina no trabalho da agricultura familiar não é difícil, porque preciso trabalhar e preciso dar de conta de casa. E agora, no momento, até que está mais ou menos, mas antes foi muito difícil, porque eu tinha filhos pequenos, para poder ir para a roça precisava levar eles, que estivesse chovendo, que estivesse fazendo sol, muitas vezes armava uma rede debaixo de um pé de manga e deitava aquele bebê o mais novo. E foi muito difícil a minha vida. Mas agora melhorou mais. Por quê? Porque eles já criei meus filhos com toda essa dificuldade que teve, mas melhorou muito porque agora também. Antes a gente não tinha uma ajuda de governo, era tudo muito difícil mesmo, mas eu agradeço muito a Deus porque estou de pé aqui contando essa história. Não foi fácil, mas eu venci. Que dificuldades a senhora enfrenta sendo mulher do campo? Olha, a dificuldade maior que eu enfrento hoje é porque eu não tenho mais a saúde. E isso é muito difícil para mim, porque muitas vezes eu tenho vontade de agir com a minha luta, com o meu trabalho e não tenho condições de fazer mais o que eu fazia antes. E isso eu fico assim muito constrangido por eu não poder fazer o que eu fazia antes. Mas a gente, nem todo o tempo é de uma forma só. Tem um tempo que a gente tem um tempo bom, tem uma fase boa, uma fase assim difícil em relação à saúde, outra qualquer tipo de coisa. Não fica todo tempo igual, do mesmo jeito. E o que motivava a senhora está todos os dias no campo trabalhando? É assim, porque eu precisava de estar ali sempre, todos os dias, que eu pudesse, que não pudesse, porque a necessidade obrigava eu a fazer isso. Por conta de não ter um emprego, não poder ter uma vida mais digna para meus filhos. E eu ficava muito triste com isso, mas eu digo a você, mesmo assim, eu agradeço muito a Deus, porque os meus filhos hoje são tudo criados e eles tudo têm responsabilidade e são trabalhadores. A senhora não teve a oportunidade de estudar, mas hoje teve a oportunidade. O que levou a senhora a estudar no EJA Campo, a estar hoje no EJA Campo? Olha, o que fez eu estar hoje no EJA Campo é porque antes eu não tive chance, porque eu não tinha condições de estar numa escola. E isso me deixava muito triste. E hoje eu tive essa oportunidade, sou muito grata porque tivemos a oportunidade de chegar na escola e hoje nós estudamos no EJA Campo. Isso foi uma bênção que vê assim, que não dá nem para a gente explicar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. As escolas eram na cidade ou tinha alguma escola nos sítios, no campo? Antes tinha no campo também escola, mas devido a muitas coisas que não dava nem para estudar, por conta que não tinha condições de deixar a rotina do trabalho para ir para uma sala de aula. É verdade. Como a senhora concilia hoje os estudos, a família e o trabalho? Aí, hoje eu acho assim com mais facilidade de agir nessa área aí. Por quê? Porque agora já é todo mundo criado e eu tenho mais chance de organizar as coisas com antecedência e dar tempo eu ir para a aula, mesmo que esteja com aquele cansaço do dia a dia, mas a força de vontade obriga. E a gente chega até o horário da aula, isso é muito bom. A senhora percebeu alguma mudança depois que voltou a estudar na vida? Sim. Isso deixou a gente assim com a mente mais distraída, mais a mente, se encontra com mais pessoas. E eu digo assim a você, isso foi muito bom. Eu não tenho nem palavras para falar, porque foi uma coisa inesquecível. A senhora acha que existe preconceito em a senhora com essa idade já estar na sala de aula? Existe. Tem pessoas que falam assim, hoje você está estudando, velho, não aprende nada não, mas não é bem assim. Então, a gente tem que pensar isso, que nunca é tarde para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Como é o dia comum da senhora no campo? O meu dia comum é cuidar dos animais, cuidar de uma hortinha que eu tenho, umas plantações de remédio, assim, de plantas medicinal. E eu gosto muito disso. Quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta como mulher na agricultura hoje, nos dias de hoje? É o problema de saúde, que é o desafio maior para mim, porque eu tenho problema de saúde, tem dias que eu não consigo, muitas vezes, nem fazer meu serviço da casa diário. Mas mesmo assim eu não desisto. O que representa para a senhora o trabalho da agricultura familiar? É ótimo, porque no trabalho familiar, na agricultura, a gente consegue cultivar alimentos naturais, alimento saudável, porque a gente mesmo que planta, a gente que colhe, a gente sabe o que é com que a gente está se alimentando. E isso é muito bom. Quero agradecer à senhora pela oportunidade. E a senhora dá um abraço. A minha rotina é, quando me levanto de manhã, faço o café,
Aí tomo o café, dou as galinhas, boto água para as galinhas. Aí deixo tudo mais ou menos para primeiro ir para o roçado. Inclusive que o roçado é aqui pertinho de casa. Aqui ao lado está cheio de mato, mas a roça da gente é essa aqui. Aí vou para o roçado, fica até 10 horas, 10 e meia. Quando é essas horas que eu estou cansada, eu venho tomar água e a gente tem que cuidar no almoço. O que motiva a gente trabalhar é porque a gente, quando nasce e se cria agricultora, não quer deixar de ser agricultora, né? Inclusive me aposentei por agricultora e continuo sendo agricultora do mesmo jeito. Mesmo agora, para adquirir uma alimentação mais saudável, né? Porque essa alimentação que a gente mesmo planta, que a gente mesmo colhe, é sem veneno, né? E as galinhas que a gente cria, a gente tem que ter o milho para dar, né? Aí é isso que incentiva a gente querer estar na agricultura para gente e para os bichos que a gente cria. As professoras chegando na casa da minha mãe, chegou aqui, perguntou, eu não estava, minha menina falou que eu estava lá e elas foram lá atrás de mim e me incentivaram muito, dizendo que era bom, que eu não tinha terminado, mas agora tinha a chance de terminar, tinha até o transporte para pegar na porta e deixar. Aí eu disse, então eu quero. Aí foi as professoras que chegaram lá onde eu estava, na casa da minha mãe, e incentivaram eu ir começar a estudar de novo. Nunca pensei em desistir, né? O que faz continuar é renovar aquilo que foi perdido, né? Porque eu tinha esquecido várias coisas do tempo que perdi, né? Que estudei, né? Que só fiz até a 4ª série e esse período todinho sem estudar e agora teve uma renovação grande nas coisas, né? Nos estudos. Voltou a lembrança de como era, que eu tinha esquecido várias coisas, né? A caligrafia estava ficando meio ruim, agora está ficando boa, e as palavras que eu estava sempre sem saber como era que fazia, e agora estamos sabendo, né? Palavras por palavras, né? As letras que a pessoa esquece como é que é a palavra, que tem muitas palavras que a gente esquece. Que letra é que aqui começa, às vezes até termina, né? Se é com S, e agora não, agora está desarnando bem mais, né? E se Deus quiser, nunca pensei em desistir, nem penso. Vontade eu tenho, se fosse coisa que eu pudesse continuar e aparecesse mais outra, que não fosse o EJA, mas que fosse outra coisa, eu aceito também. Que mudanças você percebeu na sua vida depois que voltou a estudar? Bastante mudança, principalmente no psicológico, que a gente não fica focado numa coisa só, tem vários pensamentos, várias coisas, várias inovações, então a gente está sempre atualizando. E isso faz com que a felicidade chegue, porque se você parar, a gente fica triste pelos cantos, não tem o que fazer, né? Ficar na mesmice, então tem que se atualizar. Trabalho na cidade, trabalho na roça e estudo. E finais de semana a família se reúne e ficamos sexta, sábado e domingo todos juntos. Muitos desafios, principalmente na área que exige mais força, né? Aí então é preciso pagar algumas pessoas para poder fazer aquele trabalho mais pesado. Mas é um pouco difícil. Carregávamos água na cabeça, na lata, né? Pegava de poço, de açudes, não tinha cisterna. E também eu morava numa casa bem pequenininha,
que hoje já foi demolida, já foi construída outra maior. E já tem uma cisterna também que facilitou muito a minha vida. O que representa para a senhora o trabalho na agricultura familiar? Representa tudo. Tudo, né? Só em morar aqui nesse setor, que é o sítio, né? É um local bem tranquilo, sossegado. Produção de alimentos. Sim, eu tenho bastante fruteira aqui, de pinha, umbu, siriguelas, jaca, caju, abacate. Tudo sem agrotóxicos. Sim, romã, tudo sem agrotóxicos, eu não coloco. Como surgiu a decisão de voltar para o UERJ Campo? A decisão, eu já vinha sonhando com isso há tempo, desde a época das aulas do Paulo Freire, né? Paulo Freire. Isso, aí então veio o UERJ Campo, que eu estava na associação e a coordenadora me convidou para estudar. E isso para mim foi ótimo, foi maravilhoso, porque aí eu vi uma luz no fundo do túnel. Aí então eu digo, é agora. Aí fui fundo, graças a Deus. Você já pensou em desistir? Nunca. O que te fez continuar? O que me faz continuar é inovação, né? Renovação Do aprendizado. do aprendizado, de tudo. Da atualização, né? Que hoje em dia a gente vive num mundo que está sempre atualizando, né? Tem que se atualizar. Aí se a gente não se atualizar, não estudar principalmente, né? Estudar. E viver E nesse também- mundo globalizado. Isso, e também em questão da ecologia, né? Que hoje está muito complicado, aí a gente aprende muito sobre isso e vai contribuindo um pouco com que a gente fique sabendo, né? Quero agradecer. Aqui a cabeça, né? A seca, né? A gente plantar, trabalhar ali no sol quente e não lucrar nada. É uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na roça. A voltagem no EJA foi pela distância, né? A distância, estudar na rua era uma distância maior. A gente tinha que sair de onde eu moro, descer aqui para baixo, pegar um transporte, muitas vezes sozinha, e ir para a escola na cidade. E vir o EJA para cá foi uma facilidade enorme para mim. Na força de vontade, viu? Porque conciliar, a gente nunca faz tudo ali planejado, que a gente planeja uma coisa no dia e acaba que não sai nada como planejado, é no improviso mesmo. Vai fazendo um pouquinho de cada vez. Eu quero continuar estudando. Tomei o gosto por estudar e agora eu quero continuar. E quem sabe, né? Continuar aí o caminho de vocês no EJA. E artes também. Eu quero muito voltar, estudar artes e no EJA continuar aí o caminho de vocês.
Quais os valores e os ensinamentos a senhora aprendeu com a família no trabalho e na agricultura? Os valores que eu aprendi foi plantar, colher. Hoje ensinei a meus filhos a fazer tudo que eu já fiz. Trabalhar em casa de farinha, saber todo o trabalho de uma casa de farinha, como é, como é a medida certa, entendeu? Certo, muito bem. A senhora sente que as mulheres recebem um devido reconhecimento pelo papel que desempenha na agricultura? Recebe. Hoje a mulher é valorizada sobre isso, porque de primeiro a mulher não tinha valores quase nada sobre os trabalhos, né? E hoje, portanto, que hoje a mulher, eu acho que se não já tiver sido tudo aprovado, mas vai ser aprovado, a funcionária em firma, seja no trabalho que seja, ganhar igual o homem. Se não tinha isso, a mulher ganhava mais pouco, mais menos, e só o homem que tinha o direito de receber mais. E hoje está ficando igual. Como a senhora concilia o trabalho no campo e o cuidado com a casa e a família? Com muitas lutas, sem ter hora certa, de acordar. Tinha dias que não tinha direito de amanhecer o dia, deitado, sossegando, porque tinha que levantar cedo para cuidar dos filhos, o marido também, que nós também temos que cuidar dele, né? E ir para a roça, para cuidar na luta, mais ele na roça. Entendeu? Certo. Que conquistas pessoais e profissionais a senhora conquistou com a agricultura familiar? As conquistas que eu conquistei foi que a gente morava, não é dos outros, porque é do pai, mas é do meu sogro, mas não era da gente, não tinha sido nosso trabalho. Aí casei, passei 4 anos trabalhando, morando no que era do pai dele, e trabalhei bastante para arrumar nossa terra para morar, para comprar, para morar e terminar de construir a casa. E o que a senhora produzia? Até aí, enquanto não arrumei mais onde morar, cana, plantio de cana, plantio de palma. Portanto, que tudo que nós fez ficou lá, né? Que não era da gente. Aí hoje a situemos no que é da gente. Nós temos nossas palmas, nós temos nossas frutas, temos nosso poço, nosso terreno. Como a educação tem transformado a vida da senhora? A educação? Sim. Eu reconheço eu mesmo, não estou assim, não tenho leitura, mas estou muito feliz, porque muitas informações que eu não tinha, hoje eu sei, já sei repassar para outro. Aprendi, não vou dizer que não aprendi nada, porque eu aprendi pouco, mas estou aprendendo, né, pouquinho. E meu orgulho, um orgulho de prazer, não é orgulho de rancor, com rancor. É onde eu chegar, eu já sabe onde eu estou, conheço onde é que eu estou, assino meu nome, não melo meu dedo de tinta como era, que eu sentia muita vergonha. Tá num canto e tinha que melar meu dedo de tinta para... E hoje sabe assinar? E hoje eu assino meu nome. Chego num canto, se caso for, eu sei qual é a rua que eu estou, sei o nome de uma casa qualquer na cidade. Entendeu? A rua que eu tiver eu sei, entendeu? Que eu não sabia. E informações que vocês, professores, já passaram para nós, que eu não sabia, entendeu? Estou muito feliz, estou assim meio pesarosa, porque está se realizando, que eu queria mais que puxasse mais o tempo, mas infelizmente tudo realiza, né? Ali naquela sede mesmo, que ali está sendo a aula, podia também, quando terminasse a aula, surgir outra coisa para nós não ficar parado. Um curso de crochê, um curso de costura, muitas coisas poderiam surgir.
mensagem a senhora deixaria para as mulheres do campo que sonham em estudar e seguir também na agricultura? A mensagem que eu deixo é que toda mulher tem os direitos delas hoje, que seja tudo feliz, que as que têm mais leitura prossigam mais ainda para frente, que tem condições de prosseguir os estudos para frente. E tudo bem, e está tudo de parabéns, nós mulheres agricultoras. A cada mulher que planta sementes na terra e no caderno é símbolo de resistência e transformação. A vocês, mulheres do campo, nossa profunda admiração. Que jamais falte coragem para continuar. A educação do campo, por meio da educação de jovens e adultos na comunidade Pedra d'Água, é mais do que um ensino. É oportunidade, é justiça, é esperança. Que as raízes da agricultura e do saber continuem crescendo lado a lado. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não